Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebemos Tamares Parreira, Country Manager da Twilio, referência em inovação e expansão de empresas de tecnologia. Ela já atuou junto com as gigantes como HP, Oracle e a Amazon Web Services. Ela é investidora em startups também, além de criadora do método Speed Under Control. Hoje nós vamos conhecer essa visão incrível dessa mulher que está nesse mercado, desenvolvendo e criando tantas coisas. Tamares, um prazer enorme te receber aqui. Você sabe o quanto eu te admiro. Estou muito feliz de ter você aqui, que tenho certeza que essa conversa vai ser ótima. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui, você sabe que eu te acompanho há bastante tempo, a gente já se encontrou em grupos de investimentos, em grupo de mulheres empreendedoras, investidoras, executivas, conselho, então, lançamento de livro, de conjunto, fora do país. Então a gente vai ter, acho que bastante assunto e vai ser um papo muito feliz aqui. Com certeza. Gente, vocês viram que já tem uma sinergia aqui. Então eu posso dizer para vocês, ela é uma mulher incrível, uma mulher para vocês acompanharem, seguirem, porque ela é inspiradora e ela é batalhadora. Ela é aquela pessoa em skin the game, sabe, que vai e faz as coisas realmente acontecerem. E ela vai começar contando pra gente um pouco dessa trajetória, porque como é que ela entrou em inovação, em tecnologia, conta um pouco do início da sua carreira, porque por trás de um sucesso tem diversos desafios, tem uma jornada, ninguém surge do nada, né? Não. E não mesmo, Lilian. E, nossa, é uma grande reflexão quando eu tenho que olhar para esse retrovisor que eu tenho acostumado a dizer a todos. É um retrovisor longo, a gente está falando aí de mais de 31 anos de carreira. Uau! Quando eu paro para olhar tudo isso, são muitas pessoas ao longo dessa jornada, mas eu desde pequena, meu pai vem dessa área de automação industrial. Então eu sempre vi aquelas máquinas operando sozinhas e eu queria estar ali. E no final, prestei o concurso para a famosa FATEC, não passei, fiz direito, meu background é direito, entrei na HP para negociar os acordos entre alianças que faziam ali naquele momento com a HP, e aí eu entrei na área de tecnologia, que era o meu grande sonho, e aqui estou 31 anos depois, passando por essas gigantes, outras menores, mas também sempre apoiando na expansão dos negócios através do ecossistema. Isso hoje está muito em voga, mas a gente vê que lá atrás, falando 30 anos atrás, as grandes empresas de tecnologia já olhavam com essa visão um pouco mais sistêmica e conectando diferentes empresas para gerar uma melhor oferta para o mercado. Olha que incrível, gente. Eu fico arrepiada assim te ouvindo, porque, por exemplo, eu venho de sistemas de informação, me formei em tecnologia, fui para uma área comercial, fiz MBA em gestão empresarial e hoje estou aqui também atuando no mercado de comunicação. Quando você traz a sua visão direito, advogada, entrou no mercado de tecnologia, gente, ela é Country Manager, sabe? Ela comanda aquela organização. A Twilio é comandada pela Tamares. E não é fácil um cargo de CEO, um cargo de Country Manager, liderar uma companhia a nível nacional, ou seja, o país é responsável, aquela empresa é responsável no país por ela. É ela que dá todos os direcionamentos que são necessários para que as coisas aconteçam. Vendas, marketing, serviço, tudo passa pela Tamares. E você conta isso e é tão gratificante porque você mostra, cara, é possível. É possível, porque você veio de uma trajetória direito, inspiração pelo pai, vai para um caminho onde você permeou outras empresas, entrou com a sua formação e hoje assumiu uma posição, já assumiu várias posições, tá? Essa é a última que ela está agora, por enquanto, que eu não sei, porque a Tamares é uma caixinha de surpresa, e está aqui representando tudo isso. Mas eu queria que você contasse um pouco mais o que você fez nessas empresas, como é que você foi ajudando a escalar, por exemplo, a HP, a Oracle, a Amazon, os desafios que você foi encontrando nesse ecossistema, porque primeiro que você é mulher. Sim. Nós somos mulheres, temos alguns desafios no mercado de tecnologia. E tá tudo bem, nós não estamos reclamando, nós só estamos dizendo que eles existem. Inclusive eu agradeço cada desafio que eu tive, porque foi uma oportunidade de aprendizado. Mas conta pra gente um pouco sobre isso também. É um momento de tantas reflexões, acho que na vida e na carreira. E quando você faz essa pergunta, eu olho para tudo que eu já realizei, porque no final, Lilian, acho que é sobre isso, o quanto de toda essa vontade, a gente tem sonhos, desde de pequenos aí, e à medida que você vai avançando, você vai realizando. E além da realização, eu gosto muito de pontuar o como você realiza, porque o como ele passa pelas pessoas.
quem te estende a mão, né? Para quem você estende a mão durante essa jornada, porque se você olhar para frente, tem muitas coisas que você ainda aspira, e para trás tem um monte de gente chegando. Então eu sempre entendi que eu era um elo, e quando eu olho hoje, né, eu vou completar aí 31 anos de carreira, 50 de vida nesse ano, eu falo, nossa, eu tenho metade... Maravilhosa! Eu tenho metade da minha vida no século passado e metade nesse, né? Então eu me vejo sempre como um elo de conexão, né? De construção de pontes, de soluções. E aí, quando a gente expande isso para o mercado de tecnologia, claro que eu enfrentei desafios. É óbvio, né? Eu estou datada de 3 décadas atrás. Então, eu acho que eu tive a capacidade de ler o ambiente, de me adaptar, de me preparar. Eu não vim pronta, ninguém vem pronto, né? Mas de fato também me inspirar em algumas pessoas que eu via que tinham trilhado já um caminho e podiam, na verdade, me dar aquelas dicas para que eu não tivesse que repetir os mesmos erros. Mas sim, para mim o maior desafio foi entender de pessoas, quando eu tive uma grande, né, equipe para liderar, isso eu estava por volta de 32 anos, numa grande organização global. Toda a minha trajetória, eu escolhi trabalhar para empresas americanas, como brasileira, representando o Brasil, a América Latina, mas sempre com aquele selo de que somos um povo que sim pode fazer negócios dentro da regra, em escala e com muita qualidade. Então eu sempre levei essa bandeira Brasil por onde eu passei. Excelente, ou seja, ela realmente trabalhou tudo isso nessas empresas, já tem uma bandeira aqui definida, desenhada e encarou os desafios também como oportunidade, porque eu acho que pelo menos eu penso assim, né? Vem um desafio, encare ele como oportunidade. Então, se você tem um desafio na sua vida, encare o desafio como uma oportunidade. Não veja como um problema, porque às vezes o sabotador vem te atrapalhar, vem dizer que você não consegue, tira ele da frente, olha o desafio, veja a oportunidade que você tem aí, porque em momentos de crise também coisas boas podem acontecer. Depende do ponto de vista, né? Eu acredito muito nisso e é o que você está trazendo aqui. Mas conta pra gente algumas coisas que você ajudou a escalar, por exemplo, a Amazon, o Oracle, ou o HP, escolhe alguma, ou se quiser compartilhar as 3. Sim, acho que as 3, por serem muito grandes, cada uma no seu momento, elas trazem desafios muito semelhantes, que é de fato, são empresas globais com uma cultura americana que precisa permear diferentes organizações em diferentes países. Então, eu acho que a capacidade de traduzir qual é a necessidade do nosso mercado para o que eles estão buscando e vice-versa, então você sempre é um interlocutor, né, de Brasil para fora e de lá também para cá, porque não é fácil essa comunicação, não é fácil, a gente sabe, mas ela é possível. Então, o que eu vejo muitas vezes é trazer para eles quais são os espaços de possibilidade de negócios e muitas vezes não é possível que essas tecnologias cheguem diretamente no nosso país ou na nossa região, que é a América Latina. É necessário fazer alianças locais. E aí eu também acho que eu desenvolvi um olhar muito amplo, né, de como eu conectaria cada uma dessas empresas brasileiras a essas empresas americanas. E qual era a solução que eu tinha que levar para o nosso mercado, ou para o mercado da Argentina, do Chile, do México. Isso eu fui construindo ao longo da minha carreira. Veio pronto? Não. Muitas coisas eu construí para essas empresas. E acho que posso destacar um projeto que foi o da Oracle, em que a gente criou um programa de especialização para as empresas, eram 4.000 empresas na América Latina, em que eu liderava um grupo de aproximadamente 100 pessoas, isso já tem aí uns 15 anos, e a gente identificou quais eram o core business de cada uma delas e como eu extraí o melhor de cada empresa, porque também fazer uma aliança e querer que aquele parceiro, né, ou aquela aliança estratégica te atenda em todas as necessidades, é o erro número 1. Porque você tem que respeitar o core. Se ele é serviço, ele vai te ajudar em serviço. Se ele é um parceiro de educação, ele te ajuda com capacitação, certificação. E se ele é um revendedor, tá tudo bem. Ele vai te ajudar comercialmente. Então, acho que isso foi um divisor de águas para realmente escalar cada um na sua vertical correta ou no seu core business, que é como eles falam. Perfeito, ou seja, realizar as parcerias corretas e atuar com elas no core business mesmo, porque às vezes você acabou de dizer, às vezes a gente quer colocar uma empresa para atuar com uma coisa que não é a função dela, não é da área dela, e ela vai recriar, refazer a roda ali, gente. Muita energia. Muita energia, né? E isso acontece também com o ecossistema de startup, porque, por exemplo, às vezes uma grande empresa vai desenvolver uma solução que uma startup já tem. Por que não faz uma join via ali, né? Não junta uma com a outra e faz um trabalho de as duas crescerem juntas, o serviço ser contratado, ter uma participação na margem de lucros, ou um crescimento conjunto, ou uma aquisição daquela startup. Tantas coisas podem acontecer de uma forma... E acontecem, né? E acontecem. Isso é muito legal. Eu gosto desse dinamismo do mundo da tecnologia, do mundo dos negócios, onde a gente vê
essas coisas acontecendo, as oportunidades surgindo e ambos crescendo, né? Seja a empresa menor, a empresa grande. Eu falo dos incumbentes, né? Os incumbentes são grandões lá, mas, poxa, olhem as empresas menores, vejam como é que vocês podem se ajudar. E governança. Governança é um dos pilares do seu trabalho. Imagina, liderar uma empresa, uma multinacional, com a sua posição ali de country manager. Como é que você equilibra todo esse trabalho que é acelerado com uma estrutura de uma forma assim sustentável? Conta pra mim. Ele de novo passa pelas pessoas, passa pela nossa cultura, mas também declarar abertamente o que você quer e o que você espera de cada um. Seja internamente com os colaboradores e seja com o seu ecossistema, né? Então, tem algumas coisas que a gente chama de Rules of Engagement, né? A regra de engajamento. O que eu combino com você? E o que eu posso combinar, mais do que eu combino. Você tem que estar atento às leis locais, cada país tem algumas, mas tem algumas que são inerentes em qualquer lugar do mundo, o que pode e o que não pode ser feito. Então, acho que reforçar isso, o teu compromisso de andar dentro da regra, de fazer bons negócios e ter perenidade, porque você está construindo reputação, você está mitigando risco com a marca. Então, para mim, esse é o V0. No meu primeiro dia, os meus primeiros momentos, eu já declaro esse jeito de fazer negócio. Olha, você falou isso e para mim isso é perfeito. Isso é na vida. Porque na hora que você faz as coisas que são combinadas, eu combinei com você, dá mais certo. Sim. Então, por que não você combinar isso com o seu cliente, com a sua equipe? Tá acordado como é que vai ser a forma de trabalho? Eles se não concordam, vamos finalizar. Levanta a mão antes. Não vai dar um entregar depois, não está combinado. Se você combinou, assuma o compromisso, né? E faça realmente acontecer. E isso, eu levo esse lema para a vida. Se eu combinei com você, está combinado. Ó, vale se tiver algum problema... Vale nas amizades e vale nos negócios. Vale nos negócios, nas vidas, em tudo. Porque confiança e credibilidade não se negocia. Não. E quando a gente trabalha numa corporação, eu acho que a gente traz muito isso, os valores da vida, dos pais, tudo. Mas também quando você vem de corporações éticas, e eu tive a oportunidade de aprender muito isso também numa corporação ética que eu trabalhei, eu levo isso para todos os meus negócios, é justamente isso. É não vender a sua confiança, a sua credibilidade, isso não se negocia. E a Tamara está trazendo isso de forma muito clara aqui para a gente, explicando para a gente compreender mais sobre isso, e é um pilar onde ela atua na empresa dela quando ela chega. Muito bom. E você criou também um método, que é o método Speed Under Control. Queria que você contasse um pouco sobre esse método também. Não. Excelente ponto. E ele vem muito ancorado, né, no que eu realizei. Eu gosto muito, tem uma pessoa que eu admiro demais, que é o Anderson Gotts, da GoNew. Ele tem o Speed Sum Control, né, e é um método muito bacana para todo o ecossistema. Eu venho de organizações maiores, capital aberto, já com nível de governança muito alto. E aí o que eu aprendi com eles e também consegui trocar e ajudar e criar um pouco ali, a gente fala, né, aquela personalização de como fazer as coisas no nosso mercado, né, do nosso jeito, respeitando as regras, é esse speed and control, né? Eu preciso ter under control, eu preciso estar controlado, porque nós somos capital aberto nos Estados Unidos, tem uma exposição de marca muito grande, essas big techs, então nem se fala, né? Qualquer escorregão pode ser muito mal interpretado, então é isso. É entender quais são os seus limites, mas também quais são as oportunidades. Eu gosto de olhar o limite, mas muito rapidamente ir para a oportunidade, porque eu preciso realizar. Eu tenho um tempo para entregar toda essa expectativa de operar num Brasil do tamanho que ele tem, com as oportunidades que tem, com as necessidades de adoção de tecnologia. Então, quando eu olho isso, né, esse método vem um pouco ancorado em como as gigantes fazem, elas normalmente fazem, elas têm alguns passos que são inerentes, que é determinar as regras, determinar a oportunidade, com quem eu vou, em quanto tempo. Eu acho que isso também ancora muito a forma que a gente traduz para os negócios brasileiros. Isso não é tão comum, né, esse planejamento tão estruturado, mas ele é possível numa escala menor. Então, se você já começa o seu negócio estruturado dessa forma, muito provavelmente você trilha um caminho rápido, né, e de escala, sem ter que corrigir muito a rota no meio, porque isso custa tempo, dinheiro, recurso. E eu digo, as gigantes são gigantes porque fazem algumas coisas e as pequenas são pequenas porque deixam de fazer essas mesmas coisas. Excelente. Agora nós vamos para uma pausa e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia,
Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Tamares, conversa boa aqui. Conta para mim um pouco agora da Tamares, investidora, mentora, porque você já revisou mais de 1.500 planos de negócio. Quais são os erros mais comuns que as startups cometem ao tentar escalar? Que você olha a visão de escala, vindo de uma visão de multinacional, mas também, como mentora, como investidora, também olha as empresas menores. Compartilhe um pouco aqui da sua experiência. De longa data, De viu? longa data. Vamos dividir, acho que em 3 blocos. Tem um que são empresas maiores e, normalmente, a minha visão de revisar esses planos de negócio, ela estava muito ancorada. Todas as grandes empresas, elas têm um fundo que elas investem para desenvolver algumas parcerias. Então, ela investe do ponto de vista técnico, de marketing e vendas. Então, e a gente dividia isso em 3 grupos. As grandes empresas parceiras, e ela já tem um nível de maturidade, então ela também já tem orçamento para fazer esse co-investimento. Então, parte deles foi para essas grandes, e normalmente ela tinha maturidade para também fazer um aporte. Tem uma camada do meio que a gente fala, né, ali os emergentes, mas já pularam um pouquinho do nível de faturamento que a gente exigia, e ela já tinha um mínimo, né, eu falo de ritmo de negócios. Essas, normalmente, ela falha um pouco mais no sentido de estruturar a alocação dos recursos.
né? Então, acho que aí e a gente separa o que é venda, o que é pré-venda para a tecnologia, né? O que é suporte, o que é marketing e vendas. E em quanto tempo a gente vai, para cada um desses indicadores, elevar, né, o nível de resultado. A gente coloca ali alguns objetivos, a gente faz um aporte, né, financeiro e começa a fazer medição, mês a mês, trimestre a trimestre, e no final do ano se isso se renova. As menores, que normalmente estão nesse ecossistema de startups e ainda estão se estruturando, elas têm mais dificuldade e mais pressa. Então também o capital tem mais risco, né? Sim. Normalmente a gente entende nesse sentido. Eu acho que aí são menos recursos e a maior dificuldade foi realmente sensibilizá-los para o tempo. Porque às vezes ele quer ir muito rapidamente para o resultado e ele acaba pulando etapas que levam como consequência aquele bom resultado. E a maioria delas é alocar o time certo para fazer a coisa correta, mesmo que sejam pequenos, mas tem que separar as atividades. Quando eu olho os 3, né, grandes grupos de parceiros de empresas e que eu tive sentada, né, com eles para apoiá-los, normalmente foi por esses 3 caminhos aí que a gente viu. Os maiores já estão mais alinhados. Excelente, ó. Acompanhou as dicas que a Tamares trouxe aqui. Ou seja, nesses 3 grupos aqui, ela explicou muito bem pontos que você tem que ficar em alerta. Principalmente você startup, analise o tempo. Não dá para fazer tudo correndo. E muitas vezes as startups querem fazer logo porque já querem ir para uma próxima rodada de captação. E calma, às vezes você precisa realmente seguir a jornada ali, respira, rentabiliza, faz dinheiro recorrente, depois você vai para uma outra rodada de captação mais robusto, mais forte, e com certeza os fundos vão te olhar ainda com mais credibilidade, porque, ou seja, você está entregando, né, que eu acho que isso é super importante. E algo que mudou drasticamente depois da pandemia, se me permite complementar, cuidado com a queima de caixa. Sim. Isso assusta muito, principalmente em empresas globais, se você não está estruturado ou se você não entendeu por quanto tempo você vai queimar esse caixa. Então, aí essa camada de baixo das startups, eu tomaria um pouco mais de atenção e é o que você falou. Recua um pouco, mas entrega, né, essa rentabilização com um pouco mais de consistência para você ter uma medição. Eles olham muito tendência. Né, os gringos, eles estão o tempo todo monitorando dados. Então, ele quer saber se a sua tendência é de melhora ou se aquilo vai continuar consumindo recurso. Se vai, muito rapidamente você vai desengajar daquela parceria e ela não vai render os frutos que você imaginava. Perfeito. Ponto super importante aqui, gente. É bom que a gente fique com a cabecinha aqui pegando fogo, porque são pontos de alerta. Eu que estou envolvida com o ecossistema de startups, a gente olha o modelo de negócio, nosso UOL é muito legal, mas espera, tem fit com o mercado? O PMF realmente está fazendo sentido? Você está rentabilizando com o seu modelo? Por quanto tempo você acredita que você vai estar rentabilizando com ele? O empreendedor, ele é resiliente para pivotar, porque muitas vezes a gente precisa mudar a rota. Claro que nem sempre a gente encontra empreendedores que estão ali prontos para aquilo, estão apaixonados pelo negócio dele, mas não entende que o negócio tem que ser negócio. Não pode ser só uma paixão, né? Então são várias coisas que a gente vai aprendendo nesse ecossistema e vai trazendo isso, né? Eu acho que isso também é feeling de tempo, né? Porque a cada momento, a cada avaliação também que eu faço em modelo de negócio, ou em mentorias, ou em processo com as startups, ou em investimento com as startups, eu brinco que eu sempre volto uma Lilian diferente, porque eu vou aprendendo uma coisa diferente, seja com o perfil da pessoa, seja com o modelo de negócio que ela trouxe. Isso é rico, né, Tamares? Como é que você acha rico. Isso? Eu acredito. E eu acredito também que você precisa aprender a delegar, né? Pequenas tarefas para te desafogar e conseguir voltar diferente de cada uma dessas interações. Porque se você está muito mergulhado no problema, você vai ter pouco espaço mental até para buscar uma solução, ou para conectar com uma outra pessoa, ouvir o que ela está dizendo. Acho que a escuta também é muito difícil, porque você está no meio daquele calor de entrega, de resultado, da pressão que aquele negócio dê certo. Então, eu estaria bem antenado com a escuta para voltar diferente de cada conversa. Você me trouxe aqui um insight. Na hora que a gente fala startup sair da operação, deixar de você só ficar dentro da operação, pense em quais cabeças podem te ajudar também nesse processo. A Tamares também é conselheira empresarial, eu sou conselheira, inclusive nós se conectamos através do ecossistema de conselheiras, e o conselho ele pode te ajudar. Muitas vezes criar um conselho consultivo, que é um conselho para realmente você fazer uma série de consultas, ter um board ali de pessoas para poder te orientar, olhar por cima, não tá dentro da operação, porque às vezes você fica tão engajado dentro do trabalho do dia a dia, que você esquece de olhar o que está acontecendo fora. E quando você cria
um board, um conselho com pessoas com visões diferentes, elas se complementam e podem olhar o seu negócio e trazer visões de mercado diferentes. Certo, Tamares? 1000% de acordo. É isso. Quanto mais cabeças, maior a tua amplitude de mitigar riscos e entender o que está acontecendo em volta. E boas cabeças, né? Boas cabeças. Isso é importante. Não coloca qualquer extremamente. pessoa no seu conselho. Sim. Porque é um amigo ali e tudo bem. Não, entenda se ela pode agregar, se ela tem smart money para você ali, se ela tem conhecimento, se ela tem uma área específica que pode fazer sentido para o teu modelo de negócio, ou se ela tem relacionamentos que de uma forma acabam te ajudando. Veja como é que você vai trazer ela para dentro do seu negócio. Tem uma moeda que é valiosíssima, que é a confiança. Sim. Então, estabelecer, né, essas relações de confiança, eu acredito que te leva para um outro lugar, em que você pode enfrentar desafios, mas você dorme tranquilo também. Para mim não tem preço. Isso não tem preço. Eu deitar a cabeça no travesseiro e respirar e falar, olha, tá tudo bem. Eu posso não ter feito milhões. É isso. A empresa ali não faturou tanto, mas o fato de você fazer o pouco, mas o correto, é o que vai importar. E isso é super importante. A mesma coisa no investimento de startup. Quando a gente vai fazer um investimento, você tem que estar, de uma certa forma, não é segura, porque o investimento de startup ele tem ali os seus riscos, mas você tem que estar confortável com o que você está fazendo. Que você pelo menos olhou todos os índices que foram necessários, olhou lá os KPIs, olhou as informações, ouviu o pitch de uma forma correta, com tempo, estudou aquela empresa, entendeu quem são os fundadores, e aí sim, entendeu que você está tomando uma decisão ali que te deixa confortável. Seguro não dá para ser seguro, porque eu acho que não tem como ser seguro. Não tem segurança nesse mercado. Em nenhum mercado. Nenhum, é verdade. Nenhum acho que vai ter segurança. Mas ficar tranquilo com essas decisões, né? Sim. E acho que a nossa cultura também, né? Eu olhei várias, Europa, Ásia, a gente tem uma dificuldade de lidar com o erro. Isso acaba, eles chamam de drama, né? Nós brasileiros, latinos, vocês são muito dramáticos. Toda vez que você erra, você se martiriza por muito tempo. Não, sai logo daquele, né? Realiza que aquilo deu errado e tá tudo bem errar. Mas corrija rápido essa rota e não leve isso tanto para o pessoal. Acho que essa quanto mais você tem autoconhecimento, mais fácil também dissociar isso do negócio. Acho que outras culturas fazem isso melhor que a gente. Fazem. Não, e isso assim é fundamental, porque energia. Você perde energia. E está muito relacionado ao ser humano e à característica cultural, como a Tamares acabou de dizer. Então, nós brasileiros precisamos entender. Não tem que ficar errando, não, tá? Ninguém quer investir em negócio que tenha erro o tempo todo. Mas se errou, cara, não tem o que fazer. Vai lá, resolve, foca na solução. Eu sou aquela de foca na solução. Às vezes vem umas situações, uns problemas, eu olho e falo, deixa eu ver como é que eu soluciono. É isso. Ok, que às vezes eu vou estar cansada, exausta, mas eu vou ter que focar na solução. É isso. E tirar da frente o que tem de problema da melhor forma possível e tentar não levar isso para mim, porque aconteceu. E busque ajuda. E busque ajuda, exato. Busque ajuda rápido. Né? Então, dentro dessa sua rede de confiança e boas relações, converse. É sempre importante, não... Errou, tem um problema, traz para a mesa, se é para o conselho, se é para o teu ecossistema de parceiros, enfim. Eles criam muito o que eles chamam de advisory boards, seja para parceiros, seja para clientes, divida isso, né? Cria essa rede de confiança, estabeleça esse combinado de que é um ambiente confidencial. E você vai trazer esses problemas, às vezes, para discutir em grupo. Então, eu vejo os gigantes fazem muito isso. Toda vez que tem um problema, vem todo mundo para a mesa para achar uma solução juntos. Que impacta todo o mercado. Às vezes não é só a sua empresa, você está impactando um mercado. E o mercado, acabou de falar, está em constante mudança, né? Conta pra gente que tendências você acha que são mais relevantes agora no mercado de tecnologia. Olha, eu tive em janeiro na NRF, que é a maior, né, feira de retail do mundo, lá em Nova York, e agora em março na maior feira de comunicação e inovação em Barcelona, que é a Mobile World Congress. E teve, né, o SWSX, esse eu acabei não indo, mas o que a gente vê tem um tema de hiperpersonalização, ou seja, o ser humano no centro de todos os negócios. Então a gente não tem como fugir disso.
de novo, as gigantes estão olhando isso e olhando dados para capturar os sinais que a gente deixa ao longo do caminho para prover essa hiperpersonalização. Ela está muito ancorada em dados e, claro, dados a gente vem para IA generativa. Muitas companhias desenvolveram suas IAs, está tudo bem, uma IA proprietária. Vem a IA generativa, né, OpenAI. Como é que você começa a colocar essas duas cabeças, né, de inteligência artificial juntas? De novo, a gente está integrando, unindo, criando ecossistemas, inclusive de IAs. Isso é o que a gente vê para o futuro. Então, aproveitar o que você já desenvolveu, trazer esse conhecimento que vem da IA pública, né, da generativa, que é da comunidade, vai ter erros, vai ter falhas. Por isso que a sua é tão importante para validar o que está vindo do externo. E muitas vezes, né, a gente fala sem controle. Excelente. Vamos voltar no tema de conselho. Você é conselheira certificada e através de instituições, inclusive internacionais, como, por exemplo, fez Harvard Business Review. Qual que é a importância da governança nos negócios? E com certeza eu acho que a IA vai entrar dentro desse contexto também. Ela, eu falo, é uma pedra, é uma linha, é um pilar importante, né? Acho que um dos pilares mais importantes das organizações. Com tudo que a gente vive hoje, essa exposição, qualquer falha, ela vai rapidamente para a mídia e para os streamings e para mídias sociais. Então, toda vez que você falha também, isso fica público muito rapidamente. Antes a gente não tinha isso. E aí, olhando governança, ele vai passar por processo, vai passar por pessoas e também de que forma você comunica isso para o mercado, né? Tem certificações, tem uma série de coisas em cima disso. E tem a proteção dos dados. Todos os negócios estão trabalhando com dados, dado é ouro, dado é petróleo, mas o que eu faço e como eu faço, né, com esse dado que está chegando. A companhia que eu represento hoje, ela, né, tem uma quantidade de dados muito grandes de todas as plataformas de comunicação, de SMS, e-mail, WhatsApp, contact center, mas a gente tem que ter aí uma governança, inclusive na gestão desse dado. Inclusive com LGPD, né? Muito. Aqui e fora, né? Todos estão olhando isso com muita seriedade. Porque uma falha em cima de uma ação como essa, ela vai te custar, talvez, a vida da tua companhia. Perfeito. Isso é super importante, gente. O como cuidar dos dados. Porque às vezes você tem uma empresa, coleta uma série de informações e não tem cuidado com aquela informação, isso pode custar a vida da sua empresa. Essa é uma dica muito, muito, muito importante. Então eu vou reforçar isso, porque dados é ouro sim, mas o cuidar dos dados é muito mais valioso, porque isso pode te impactar na vida da sua empresa realmente. Então fica essa dica aí para quem está começando, está fazendo coleta de dados, o como lidar com eles, isso é super importante. Olha, essa conversa está muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos.
Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Aqui nessa conversa maravilhosa com a Tamares, uma pessoa assim que tem uma visão empreendedora, que é executiva, é country manager, já passou por muitas coisas. E agora que ela é country manager da Twilio, eu queria que ela contasse um pouco da Twilio, contasse um pouco dessa empresa que está inovando no setor de comunicação. Como é que você enxerga o impacto da tecnologia na transformação digital das empresas e o que a Twilio vem fazendo? Bastante coisa, Lilian. Na verdade, a Twilio, ela nasce 16 anos atrás, não é muito, é uma empresa jovem do Vale do Silício, são ex-AWS que entendem que existe muita comunicação no mundo para os clientes e que ele deveria ser feito de uma maneira mais efetiva. Aí nasce a Twilio, né, é uma plataforma que olha voz, vídeo, e-mail, SMS, WhatsApp. Toda vez que a gente interage com o Uber, seja por uma mensagem ou uma ligação que a gente recebe, né, do motorista, essa tecnologia é da Twilio. Motores de Salesforce, ServiceNow, tudo que passa por comunicação, né, de grandes bancos, empresas, telcos, normalmente ela passa pela nossa tecnologia. Não é muito conhecido o nome porque ela é um motor de comunicação mesmo, altamente tecnológico, com IA generativa. Foi escolhida agora pelo OpenAI para desenvolver produtos de comunicação em conjunto, porque a gente tem uma base grande no mundo, são mais de 300 mil clientes que usam a nossa tecnologia, no Brasil inclusive, né, tem DASA, tem grandes nomes, Stone, alguns bancos que eu não posso dizer, mas vocês sabem quais são. Normalmente uma autenticação vem através de uma solução nossa. E quando a gente olha a inovação, é isso. É sair também, por que eu invisto aquele meu orçamento para um canal de WhatsApp, que a gente sabe que é muito potente no Brasil, mas eu poderia, para algum grupo, que eu normalmente tenho os dados e capturo esses sinais, poderia enviar uma campanha por e-mail e fazer uma conversão usando um orçamento menor. Então é para isso também, para tomar decisões de qual é a preferência de comunicação dos clientes e por que você vai alocar a sua estratégia, o seu orçamento para se comunicar com aquele cliente da maneira mais efetiva. E pode ser que em diferentes pontos da jornada essa comunicação mude, que eu comece por um SMS, transborde para o WhatsApp e possa cair num contact center para poder fazer a finalização daquela minha solicitação com um humano. Olha que interessante, ou seja, você é um motor realmente. É um motor. Você permeia várias empresas, você às vezes está sendo contactado através do serviço da Twilio, através de uma empresa grande, mas quem mandou o e-mail para você ou quem mandou o SMS foi a Twilio que te acessou. Então,
Fica a dica aí para vocês entenderem que às vezes você tem uma grande empresa e fala, eu não consigo mandar essas informações. Não, a Twilio pode ir lá e fazer isso para você. Ou seja, lá integra dentro da sua solução, dentro da sua plataforma, certo? A gente nasceu com desenvolvedores. Por isso também que ela não tem um nome tão conhecido. Então ela nasce com todas as APIs abertas, você que tem uma solução que precisa de uma comunicação, muito rapidamente a gente consegue integrar. É open source, está aberta. Ela não é aberta, mas as APIs estão abertas. As APIs estão abertas. Você vai consumir o meu serviço através de uma API. Claro, a gente tem uma parte que ela é free, né, é gratuita, mas tem, à medida que você vai crescendo, você se torna aí. Mas é possível começar pequeno, bem, com uma solução enterprise, e a hora que você estiver grande, você não precisa mudar a solução. Gostei disso. Olha a dica aqui, gente. Imagina que você é um desenvolvedor, você está lá desenvolvendo a sua solução de comunicação e você precisa de um microserviço, me corrija se é isso, uma API, um microserviço para a comunicação. Você tem um trial lá da Twilio, que você pode utilizar esse trial para testar o seu modelo e aí funcionando, você segue com os planos da Twilio e faz a comunicação, certo? A gente tem uma pessoa até que é famosa nesse mundo dos devs, né? Que é o Luiz Leão. Então ele é o nosso líder para as comunidades, é o evangelista e ele ajuda as empresas e os devs, né, essas empresas que estão incumbentes aí nascendo, para que elas consigam utilizar a nossa tecnologia. Então sim, a gente tem uma comunidade também para devs. Eu acabei de ter um insight aqui, depois a gente vai conversar, porque assim, a gente vai tendo ideias aqui, eu falei, opa, para onde podem ir tais comunicações? Então não se assustem se vocês receberem alguma mensagem, assista agora o LPA e você. Ai, que legal. É claro, porque conhecimento liberta. Então a gente tem que transmitir o que é bom para as pessoas. E eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? O que a gente está comunicando? O que eu estou enviando de informação? Porque ficar enviando toda hora uma propaganda, coisa para vender, te impacta. Desculpa, tem hora que a gente até fica incomodado, mas não, algum alerta, alguma coisa de algo que é positivo, que te ajude, eu acho que faz todo sentido a gente distribuir. Mesmo aquelas, nós somos no Brasil uma operadora de telefonia também, a gente chegou aqui por isso, então a gente também gera números, algumas companhias usam, né, com aqueles robôs que ficam ligando para a gente o tempo todo, não é para fazer dessa forma. Vamos usar um pouco de inteligência, uma camada de IA para entender quando ligar, por que ligar, porque senão a gente usa a tecnologia também de uma maneira equivocada e perde a oportunidade. Não é aquele que você não tem espera. Resultado. Quem aqui atende uma ligação de um robô hoje? Ninguém, a gente recebe várias por dia. É verdade, muito bom. Muitas startups elas estão falhando na hora de trazer investidores, a gente sabe disso. O que é essencial para uma empresa ser vista como boa, né, e ter uma boa oportunidade de investimento? O que você olha, por exemplo? Posso olhar de dois aspectos, de novo. A investidora e a empresa. A investidora e a empresa, que são as grandes corporações que têm esses orçamentos. E muitas vezes ela não troca por equity, nada. É justamente para fomentar o mercado e ele se desenvolva e você adote a tecnologia. Então tem esses dois caminhos que eu reforço muito. Nem tudo você vai ter que trocar por equity. As grandes organizações também fomentam o desenvolvimento de empresas brasileiras para, em conjunto com tecnologias, né, de outros países, ela se desenvolva. Até mesmo cloud. Seguramente. E bastante. Bastante. Tem orçamentos grandes que eu já gerenciei na minha carreira. Eu colocaria, então, para esse grupo que você entenda qual é o teu espaço, né, que problema você resolve no mercado e, mais do que isso, quem que está em volta, quem são seus concorrentes e qual é o teu valor para uma grande organização. Sempre olhe o grande. O que eu complemento numa grande solução? Não tente fazer, a gente brinca, todo o stack sozinho. De ponta a ponta, isso leva muito tempo e nem os gigantes fazem, tá? Eles vão até uma camada, cada um onde é bom no seu core e ele parceriza com alguém. Então, eu já começaria a minha empresa olhando qual é o meu canal de venda, de renda, né, de receita direta com a minha solução e a indireta. Quem que pode me ajudar a capturar mais resultado, mas não indo diretamente nos clientes? Esse vale para os dois e para o que está captando, né, junto com fundos de investimento ou investidores anjo, você precisa ter claro quais são as etapas e por quanto tempo você vai usar aquele recurso e o retorno dele. De novo, tem etapas que não podem ser puladas ou queimadas porque você também está queimando caixa. E isso para o investidor é assustador. Então, ok, alguns topam esse risco por um tempo, mas quando é que você vai fazer o seu break-even e vai começar a ter a sua receita recorrente? A recorrência também é outro ponto bem importante. Eu ancoraria em gerar os primeiros cases, comunicar isso para o mercado, ficar muito... É importante estar atento quem faz o que você faz, porque vem para mim também muitos
planos de negócios e aí, né, pedindo investimento, eu tenho essa solução, está olhando tão para dentro, para a sua ideia, que muitas vezes é muito incrível, mas já tem 2, 3 fazendo. Então, não, mas a minha é melhor. Melhor por quê? O que você diferencia? Você complementa, você concorre, saber qual é o teu papel nesse mundo e nesse ecossistema. Ou você também pode ser adquirido de forma muito fácil, porque às vezes você cria uma solução que uma gigante tem e você tem só um diferencialzinho. Aí aquele diferencial é tão pequeno que a gigante vai lá, te engole. A Twilio chegou no Brasil fazendo aquisição de uma startup de voz sobre IP. Olha só, aqui é um exemplo. Como ela internacionalizou, ou seja, entrou no país através de uma outra empresa pequena, com certeza ela foi lá e comprou. Foi isso. Então, mais dicas aqui para vocês, para entenderem também esse movimento de mercado. Porque empreender não é fácil. Não. É divertido muitas vezes, mas também muito desafiador. Então, entender o momento ali, óbvio que não dá para saber tudo, não tem a bola mágica, mas entender os movimentos, olhar mentores, pessoas que consigam te orientar, que já passaram pela jornada, que já conhecem sobre o mercado, faz muita diferença. Então, eu sempre reforço, tem um mentor. Tem um mentor para poder te orientar na jornada de captação de investimento, a jornada da mentalidade startup, a jornada da mentalidade empreendedora empresarial, para fazer a diferença no seu negócio. Bom, agora falando de empreendedores, já que a gente trouxe esse tema, para eles estruturarem e expandirem seus negócios de uma forma estratégica, qual que é aquele conselho que você daria? Aliás, eu acho que mais de um, porque vindo da Tamares, um conselho é pouco. Eu tenho certeza, né? Normalmente a gente começa a frase com eu acho. Não, tenho certeza e acredito que, primeiramente, o que aquele negócio, aquela ideia, ela significa para você? Ela, de fato, vai ocupar quanto tempo da sua vida? Você tem um outro negócio, um outro trabalho? Acho que a primeira coisa é quanto tempo da sua vida você tem disponível para investir naquele negócio. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo várias coisas. Essa é a primeira, né? O quanto do teu recurso tempo está sendo alocado naquele. Esse acho que seria o primeiro. E o segundo, de que forma você estrutura a sua ideia para a execução? De novo, a gente recai sobre realização. De que forma você vai realizar aquela ideia? Porque tem muitas aspirações, a gente fala, Brasil e América Latina tem um potencial gigante, mas baixa qualidade de realizar o potencial. Então, à medida que você conseguir dividir o problema em pequenas etapas e entregar essas pequenas realizações, aí eu acho que você ganha credibilidade. Isso em qualquer mercado, em qualquer tamanho, Brasil, América Latina, investidor local, se você está dialogando com uma empresa global, todos vão olhar isso com muita atenção e muito critério. Muito bom. Até para você ter uma gestão do que você está fazendo, né? Porque eu acho que o gerir tudo, gerir o seu tempo, gerir a sua agenda, as atividades que você tem são super importantes. Porque hoje no mercado a gente tem várias coisas que a gente faz, que a gente desenvolve, principalmente com esse mercado mudando o tempo todo, o ecossistema que a gente está envolvida, que é startup, é empreendedorismo, é tecnologia, é investimento, tem muita coisa. Então, muitas vezes a gente tem que saber para onde ir, para ir de uma forma mais assertiva, para também não perder tempo, né? E eu acho que as escolhas fazem a diferença. E tem a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Adoro. Porque tem diferença, né? E muita. Então, o que é importante? Porque urgente, tudo vai ser urgente. Toda hora tudo tem que acontecer, é para ontem. Mas, entre tudo, o que realmente é importante que tem que acontecer? Nos meus papos com a equipe, um gancho aqui, eu reforço, eles estão acostumados a ouvir, se você está me trazendo algo que é urgente, é porque ele foi importante em algum momento, a gente não deu a devida atenção e ele se tornou urgente. Então, estabelecer as prioridades é fácil? Não é fácil, a gente sabe que não. Mas também é fundamental para estabelecer seu sucesso na gestão primeira do recurso mais importante e escasso, que é o tempo. Que é o tempo, perfeito. Agora a gente vai para um bate-bola. Eu vou te falar algumas palavras, você pode responder com o que vem na sua mente. Tá bom. Tecnologia. Está na vida de todas as pessoas. Escalabilidade. Vital para os negócios. Inovação. Fácil de aspirar, difícil realizar. Investimento. É a mola propulsora de todos os negócios e de um país. Governança. Pilar da vida. Estratégia. É a visão de futuro. Comunicação. A base de tudo. Achei que você ia falar Twilio. Twilio, também. Crescimento. É o que mantém perenidade. Startups.
sopro divino. Futuro. Futuro, acho que é o que todo mundo almeja. Criar algo que se torne uma história para o futuro, para quem vem pela frente e que consigam lembrar da gente com um legado que tenha feito sentido para a vida, para os negócios, para as pessoas. Que legal. Que bom, olha, de te ouvir está sendo maravilhoso. Quero agora te entregar uma lembrança, deixa a equipe me entregar aqui. Ai, uma lembrança do LPA e você. Tem presente aqui dos nossos apoiadores. Quero ver. Ai, que lindo. Tem um copo do LPA. Para quando você estiver com a cabeça quente, precisar tomar algo refrescante. Vou tomar, muito bom. Tá aqui. Vamos ver o que mais. Adoro presente. Tem spray para te proteger contra o corona, germes, bactérias. Vamos ver. Da Dux. Tem o hidratante também da Dux. Já gosto, gente. Espera aí que eu já vou usar. E o bom é que ele cria uma película protetora e é super gostoso. Já vamos lá. Adoro. Minha avó sempre dizia, né? E agora algo que foi feito personalizado para você, pela Ama Joias. Abre e vê se o cheirinho é parecido tá com você. Maravilhoso. Gente, não acredito. Que coisa mais linda. Vocês não têm ideia. Eu tô procurando algo dessa... Nossa, gente, fiquei emocionada. Eu tô procurando algo verde, que para mim é a esperança, é o meu time, não vou falar de time aqui, é o que representa nosso país. E, nossa, eu tô muito feliz. Olha, que coisa maravilhosa. Eu tô nessa batalha, né, de colocar o nome do Brasil para o mundo como algo sério, forte, potente. Eu falo, Brasil forte é pessoas fortes, empresas fortes, e a gente traz isso para o país. Ter algo verde nesse momento eu vou levar para todos os lugares onde eu for falar de Brasil. Que legal. Ai, que lindo. A Alessandra Moreira faz um trabalho incrível. Obrigada, Alessandra. Que lindo. E ela teve todo um cuidado aí de escolher, gente, entender seu perfil e trazer a peça. Amei, amei, amei. Fiquei bem emocionada. Gostei. Obrigada, tô contente. Que lindo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Amei, amei, amei. Foi um prazer ter você aqui, te receber, essa conversa maravilhosa. E quero te pedir para deixar suas redes sociais. Sempre como Tamares Parreira, né? @Tamares Parreira, LinkedIn, Instagram, Facebook. Então, todos eu tô lá como Tamares Parreira, tudo junto. Muito bom. E acompanhe o nosso programa no www.lpaivocê.com.br, no nosso Instagram, @LPAivocê, no meu Instagram também, @Lili_Primo_Albuquerque e na nossa plataforma lpa.academy. Um abraço e nos vemos no próximo episódio.